A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos, só apenas mais alguns minutinhos para o pessoal continuar entrando. Se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor, coloque no chat alguém. Muito obrigado. Bom dia a todos, vamos começar. Gostaria de agradecer a presença de todos. Fiquem à vontade para enviar perguntas no chat. Se não tivermos tempo hábil para responder durante a transmissão, a gente irá responder em sequência, diretamente um a um. Todo mundo tem o e-mail de cadastro, então fique à vontade para perguntar qualquer dúvida, tá? O objetivo do webinar de hoje, como o próprio nome diz, são maneiras de automatizar as redes seguras na prática. Então, todo mundo tem o anseio em ter uma rede segura, mas a gente sabe que ter uma rede segura não automatizada é algo muito complexo e muitas vezes até impossível. Então, nós vamos dar alguns exemplos de como automatizar essa rede, mas são apenas exemplos e que podem ser expandidos indefinidamente. Tá? Na agenda de hoje eu vou falar rapidamente sobre nós, tá? Sobre nós como empresa, sobre nós como pessoas. Eu sou o André, sou engenheiro da OL Tecnologia, sou engenheiro na parte de networking, tanto wireless quanto rede cabeada. O meu parceiro, o Paulo Cibaldi, que vai continuar a apresentação pela parte de segurança, ele é meu par focado em segurança. Então, nós vamos falar rapidamente sobre nós e vamos partir para 3 demonstrações. Se der tudo certo com relação ao tempo, eu acho que fica um pouco apertado, mas a gente ainda preparou uma quarta que, caso tenha tempo hábil, a gente pode fazer. Tá bom? Um pouquinho sobre nós, então. A OL Tecnologia é uma empresa de 20 anos no mercado. Esse ano nós completamos 20 anos. E o nosso lema é sempre a obsessão por prestação de serviços. Nós temos uma carteira de clientes muito forte e a ideia de mantermos esses clientes há tanto tempo em nossa carteira é, de fato, a gente ter essa obsessão por serviços. Então, a gente sempre desenha os nossos projetos e soluções pensando no cliente e não nos produtos nos quais a gente acaba tendo que ofertar de acordo com o projeto. Gostaria de destacar alguns dos nossos principais serviços. Então, são serviços gerenciados, um dos primeiros e mais importantes, todo o nosso portfólio, seja ele de networking, segurança, absolutamente todo o portfólio ele pode ser entregue aos nossos clientes como serviço, viabilizando de fato
o negócio, então a gente pode não só fazer o famoso CAPEX, mas a gente consegue entregar, seja hardware ou mesmo os serviços, todos eles mensalizados. Tá? Outro é o conectividade e roteamento, nós fazemos redes seguras, tanto com fio e sem fio, independente do meio de acesso. Segurança da informação, também temos um viés muito grande em segurança da informação, tanto pensando em perímetro quanto nos usuários, ou em seus data centers, nos dados das empresas. Gerenciamento e monitoração também é um dos nossos serviços pilares, e serviços profissionais, que aí vão desde survey, como assessment, security assessment e outros, e muitos deles desenhados de acordo com a própria necessidade do cliente. Tá? Seguindo então com a nossa apresentação, nós fizemos uma enquete no LinkedIn para direcionar a nossa apresentação. Então, a apresentação ela poderia ser muito ampla, mas nós ouvimos os nossos clientes para saber o que eles mais tinham interesse em ouvir. Portanto, a pergunta que nós lançamos no LinkedIn foi: qual recurso de segurança você gostaria de ter de forma automatizada em sua rede? E a grande maioria escolheu detectar e responder ameaças. Outra parte respondeu isolar dispositivos infectados e, por último, investigação das ameaças. Com isso em mente, nós desenhamos a apresentação de hoje sendo 2 demonstrações focadas em detectar e responder ameaças e uma demonstração que eu vou iniciar agora, que é para isolar dispositivos infectados ou isolar dispositivos não seguros na rede. Né? Isso vai ser uma prática que vamos adotar daqui em diante, então nós, caso tenham alguma ideia, alguma vontade, algum anseio de algum tema em específico para ouvir, nós podemos fazer um webinar direcionado para, de fato, aquilo que os nossos clientes mais têm dificuldade em seu dia a dia. Então, essa vai ser a nossa prática daqui em diante. Seguindo, então, com a primeira demonstração do dia, a primeira demonstração ela tem uma topologia muito simples. A ideia, de fato, é mostrar que a gente não precisa muita coisa para começar a fazer uma automatização. Tá? Então, a nossa automação ela vai ser orquestrada por um servidor de NAC. NAC significa controle de acesso à rede, Network Access Control. Então, esse servidor ele orquestra, ele é um maestro dentro de uma rede, na qual ele dá e tira acesso de clientes, sejam eles em qual meio de acesso for. Pode ser um meio de acesso cabeado, sem fio, VPN, qualquer tipo de meio de acesso é possível ser controlado através de um NAC server. E a ideia do NAC, de fato, é ser esse grande maestro, é ser esse grande orquestrador dentro de uma rede, colocando e tirando as pessoas da rede, mudando o perfil, colocando em quarentena. Esse é o grande objetivo. No laboratório a gente ainda tem um hub, na verdade é um switch não gerenciável, mas a ideia aqui é mostrar que a orquestração ela não depende de uma infraestrutura completamente gerenciada. A gente pode começar aos poucos, com alguns equipamentos compatíveis, e não todos a gente já consegue trazer uma segurança incrível para a rede. E por último, um ponto de acesso. Ponto de acesso, esse sim é um ponto de acesso gerenciável. Então, a gente vai demonstrar nessa primeira parte aqui que, bastando a gente ter um servidor NAC e um meio de acesso, seja ele com fio ou sem fio, compatível, gerenciado, a gente consegue fazer todo esse tipo de integração. E interessante que essa solução que nós vamos mostrar é uma solução totalmente agnóstica. Por um acaso, o AP é da mesma marca do servidor NAC, mas não dependeria de ser. A gente poderia colocar switches de outros fabricantes, access points e controladores de outro fabricante, desde que eles trabalham com os padrões de mercado de autenticação, o NAC Server ele consegue orquestrar absolutamente todo mundo. E um cliente final. Então, vamos partir aqui para a demonstração de fato. Tá? Somente para contextualizar vocês, então eu já vou direto para a máquina. A máquina aqui é um host Windows 10 comum, tá? Eu deixei dois pings rolando aqui, um para a internet, para o servidor do Google 8888, e um para o meu servidor de AD interno.
que é o 192.168.10.199, para demonstrar que, a princípio, minha máquina tem conectividade total com a minha rede, tanto de fora quanto a minha rede corporativa. Tá? Se eu vier aqui também nas notificações, eu vou ter uma notificação do momento em que eu liguei a máquina, dizendo bem-vindo, você está seguro e você está na rede corporativa. Então, de acordo com o meu compliance que foi definido no meu servidor de NAC, o meu usuário recebeu uma mensagem na qual ele sabe que ele está apto para trabalhar, porque ele está trabalhando de maneira segura e em compliance com as políticas de segurança definidas pela corporação. Uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês é que esse clientezinho que está instalado, ele é o cliente responsável por fazer essa monitoração, vamos dizer assim, essa gestão do recurso da máquina em si. Esse cliente, ele é o cliente que conversa com o meu servidor NAC o tempo todo, e dentro dessa comunicação com o servidor NAC, ele sabe de fato o que ele precisa verificar na máquina ou não. Então, a partir de uma primeira conexão com o servidor NAC, ele faz o download de todas as políticas na qual ele tem que verificar, e a partir daí ele não depende mais do NAC, ele consegue sozinho dentro da máquina fazer o que tem que fazer, que são as verificações e até mesmo, se nós configurarmos, a autorremediação. Tá? Vou mostrar para vocês também que do lado tem um clientezinho aqui de antivírus, que também é de um parceiro nosso da Checkpoint, que ele está instalado, é o nosso Endpoint Security, ele está instalado na máquina, mas ele está piscando aqui dizendo que tem alguma coisa errada. Então, se você for analisar em uma rede comum, isso pode ser controverso. Como que eu estou seguro, sendo que o meu endpoint está alarmando que tem algo errado? Né? Vamos abrir aqui e ver o que pode estar acontecendo com esse endpoint. Tá? O endpoint está me falando aqui que ele não está conseguindo contatar o servidor da própria Checkpoint, né, para você contatar o seu administrador. Ou seja, ele não está fazendo o update. Né? Se eu tentar fazer um update aqui novo, eu vou ver que eu estou falhando, eu não estou conseguindo fazer update das minhas assinaturas e dos meus novas vulnerabilidades. Então, de fato, eu posso estar correndo risco porque eu estou com o meu endpoint desatualizado. Se eu estou com o meu endpoint desatualizado, como é que eu estou seguro e estou acessando a minha rede corporativa? É isso que nós vamos demonstrar para vocês. Isso é o que acontece na rede normalmente. A gente cria uma compliance de segurança, até mesmo instalando automatizadamente endpoints, políticas no próprio Windows Server de AD para espalhar para todas as máquinas, mas em algum momento essa máquina não conseguiu contatar o servidor, não conseguiu atualizar e ela continua dentro da nossa rede, porque ela é uma máquina que, se a gente autenticou ela entrou dentro da nossa rede, ou mesmo se ela está plugada na nossa rede sem autenticação, ela está com acesso indevido, sendo que ela não está de acordo com as políticas. Né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona isso tudo, tá? Começando pelo nosso servidor de NAC. O nosso servidor de NAC nessa demonstração é o Aruba ClearPass. As últimas requisições de acesso que chegaram no servidor foi essa daqui, no qual a gente aplicou uma regra de firewall employ na máquina. Então, às 9h49, a gente aplicou uma regra de firewall employ. E por que a gente aplicou uma regra de firewall employ? Porque às 9h49:21, o nosso cliente que está instalado na máquina detectou que a máquina está saudável. Então, a gente autorizou ele a entrar na rede. Tá? Se eu clicar aqui, eu vou até ter informações, ele está healthy. Eu não vou conseguir mostrar tudo para vocês porque o tempo é muito curto, mas as principais informações eu consigo mostrar. Então, a gente mandou um aviso para o usuário, então, aviso de usuário saudável, que aquela mensagem que apareceu no Windows pro usuário, ele é uma mensagem totalmente customizável, então a gente mandou aquela mensagem dizendo que ele está apto a trabalhar, e a gente fez uma verificação de postura que engloba, deixa eu ver se tem alguma parte mais fácil aqui, que engloba o antivírus e o firewall. Tá? Bom, como que o antivírus está saudável se ele não está atualizado? Como que o firewall está ok se ele
pode não estar atualizado também, tá? Isso depende tudo da política. Então eu vou modificar essa política rapidamente para vocês e aí a gente vai ver como que é o comportamento de uma rede de fato segura, né, e automatizada. Vou modificar aqui rapidamente uma política, vou mostrar para vocês o que está configurado aqui, tá? Eu configuro por sistema operacional de endpoint, então aqui no caso do Windows 10, que é o meu endpoint que está sendo monitorado, eu tenho diversas opções de verificação, eu posso verificar serviços, processos, registros, antivírus, firewall, aplicações peer-to-peer, patch management, se o Windows está sendo atualizado ou não, hotfix, USB, então se eu tenho uma política que eu não posso plugar nenhum tipo de dispositivo na minha rede, por exemplo, um pendrive, um HD externo, eu posso configurar isso. Virtual machine, se eu não quero que meus usuários possam subir máquinas virtuais, seja qual for a plataforma. Encriptação de disco, todas essas são opções que nós podemos verificar na minha máquina, desde que ela seja, por exemplo, neste caso, Windows 10. Tá? Vou verificar aqui no meu antivírus. O meu antivírus, o que eu estou fazendo? Eu habilitei a remediação para o antivírus, eu estou verificando se ele está online, tá? Mas eu não estou verificando se ele está atualizado, qual foi o último scan, qual que é a data da versão do pacote, eu não estou verificando nada disso. Basicamente, eu estou verificando se o meu antivírus é um Checkpoint Endpoint Security e se ele está instalado, tá? Então, eu vou modificar essa política aqui para que a gente verifique se a versão do produto é a última possível e se a versão dos dados é a última possível. Como isso é possível? O ClearPass ele tem uma base de dados dinamicamente atualizada pelo próprio fabricante, no caso Aruba. Então, essa base atualizada ele passa para o cliente vai ver se a versão que está instalada da base e do antivírus está adequada ou não. Então, eu vou salvar aqui essa política, vocês vão ver que em 3 cliques a política está alterada, tá? Não tem muito mais o que fazer por aqui, eu apenas alterei uma política para verificação dos meus hosts em Windows 10. A partir desse momento eu posso voltar a monitorar aqui as requisições de acesso à rede, tá? E vou voltar para a minha máquina lá. No que eu volto para a minha máquina, esse client que está instalado na máquina, ele não é um client que fica verificando a máquina de segundo em segundo, até porque ele oneraria muito os recursos da máquina, né? Então ele é programado para de tempos em tempos fazer, em média leva de 5 a 6 minutos. Eu posso aguardar os 5 a 6 minutos, no caso, ou eu posso simplesmente, para mostrar para vocês, para fazer a demonstração, entrar aqui no client, né, e fazer um retry, ou seja, fazer uma nova checagem de políticas de segurança, né? Com isso, ele vai fazer uma checagem, ele vai lá no ClearPass, ele vai verificar que existe uma nova política e vejam que ele já mudou de health para quarentena. Então, ele não é mais uma rede confiável, né? Ele já tem uma mensagem diferenciada para o meu usuário. Eu consigo ver que essa mensagem fala que eu não estou saudável, né? Ele fala, inclusive, o motivo pelo qual eu não estou saudável. Então, ele vai falar que eu preciso fazer um upgrade no meu antivírus, tá? Vou voltar aqui no meu ClearPass e vou mostrar para vocês aqui que tiveram mais 2 requisições. Então, a mesma requisição que antes era saudável, agora é uma requisição de aviso de quarentena, tá? Após essa requisição de aviso de quarentena, o usuário ele sofre o que a gente chama de terminate session, ou seja, a gente dá um picote nele na rede, a gente tira ele da rede rapidamente para que ele ingresse novamente, e então a gente muda isso para uma outra regra de firewall. Essa regra de firewall que foi aplicada, ela deixa eu só ver aqui, é a regra quarentena, tá? Então, o que eu estou fazendo na prática? Na prática, eu estou informando ao meu dispositivo final, no caso, o ponto de acesso, o access point,
que a regra de firewall que eu tinha aplicado, ela não é mais válida. Agora, a regra de firewall que eu vou aplicar para esse usuário é uma regra de firewall quarentena, por exemplo. O que essa regra de firewall quarentena faz? Aquilo que nós, como administradores, determinarmos, tá? Então, a gente pode tirar acesso da rede corporativa, a gente pode tirar acesso da internet, a gente pode redirecionar esse cara para um portal autoexplicativo no qual ele poderia ler mais informações sobre a quarentena. Então, a ação que a gente vai tomar, ela pode ser totalmente customizável. Basta que a gente tenha um dispositivo final compatível e que a gente saiba, de fato, o que a gente quer definir como política, né? Então, aqui o que eu quis demonstrar para vocês é justamente isso. É como a política pode ser dinâmica e ser alterada de maneira simples. Então, a gente alterou um parâmetro de verificação de que a gente quer saber se o antivírus está atualizado. O Windows Firewall, a gente já vê que ele continua habilitado e healthy, ou seja, com um padrão de segurança adequado, mas agora eu não tenho mais saúde na minha parte de antivírus. Então, antes ela era saudável, porque eu só estava verificando se ela estava instalada e rodando. Agora ela não é saudável mais, porque ela está instalada, rodando, mas não está atualizada. Tá? E isso vale para qualquer outra coisa que eu gostaria de verificar, como aquela lista enorme que eu mostrei para vocês de processos, registros. Absolutamente tudo que eu quiser verificar na máquina, eu consigo de maneira muito fácil. Tá? Esse tipo de solução ela é compatível com diversos sistemas operacionais. A gente consegue instalar eles em Linux, em Mac e em Windows. Sendo que para Windows a gente tem ainda uma opção muito interessante, que é a opção clientless. Então, a gente consegue fazer esse mesmo tipo de verificação sem esse cliente instalado na máquina. Ou seja, transparente para o usuário, também informando ele através de mensagens mensagens automatizadas do Windows, né? A única coisa que eu perco quando eu uso a funcionalidade clientless em Windows é que só podem ser máquinas que estão no meu domínio, então eu não posso usar BioID, por exemplo, desde que eles não estejam no meu domínio. E eu não consigo fazer autorremediação. Nesse caso de autorremediação, por exemplo, agora, nesse momento, o cliente da Aruba ele vai estar o tempo todo tentando atualizar o antivírus, porque ele está configurado para autorremediação. De fato, eu posso ter um problema de comunicação com o servidor, que é o que eu estou tendo, né, que é o que a gente simulou para ter, mas ele vai estar o tempo todo buscando isso para quê? Para deixar o usuário seguro, sem que o usuário tenha que se preocupar em ações. Né? Mas o clientless também é algo muito interessante, algo que o mercado gosta bastante. Tá? Então, basicamente, o que eu queria demonstrar nessa primeira parte era justamente isso. É como a gente pode, de uma maneira simples e rápida, de maneira dinâmica, fazer uma automação de uma política em que eu envolvo um servidor orquestrando as minhas políticas e aciono o meu dispositivo final, no caso o access point, pode ser um switch, por exemplo, tirando o cara, trocando o cara de uma VLAN para outra, colocando ele numa lista de acesso mais restritiva, menos restritiva. A gente consegue orquestrar tudo isso a partir de um ponto único e tomar uma ação com base nessa postura. Outra configuração que eu fiz que também é legal, quando a máquina subiu pela primeira vez, quando eu iniciei a máquina hoje pela manhã antes do webinar, tá? Às 9h45 eu iniciei ela, eu dei um play nessa máquina virtual, e vocês veem que tem uma autenticação aqui que é do host desktop 1, ou seja, é uma autenticação de máquina e não de usuário. Por que uma autenticação de máquina? Porque eu estava parado naquela tela de abertura do Windows, ainda não tinha digitado o meu usuário e senha do AD. Né? A partir do momento em que eu digitei o usuário e senha do AD, eu passei a ter uma autenticação de usuário. Então veja que aqui a gente não tem mais um wireless pensando em qual a senha do Wi-Fi. Nós temos um wireless baseado em 802.1x, é um wireless que valida credenciais e, se for o caso, até certificado digital. Tá? E, como aplicação, ele aplicou uma regra de firewall inicial chamada de denial. Por que ele aplicou uma regra de firewall denial? Porque quando eu iniciei minha máquina, o meu cliente ainda não tinha verificado se minha máquina era saudável ou não.
então ele iniciou como denial. A partir do momento em que eu tenho um aviso de usuário saudável, eu migrei esse cara para uma regra de Fire Employee, ou seja, eu comecei a trabalhar de fato e com o cara seguro. A gente sabe que aqui, por exemplo, se vocês verem, em menos de 3 minutos a máquina já estava totalmente iniciada, com o cliente verificado, com a postura checada e pronto para trabalhar de uma forma segura. Então a gente sabe que a gente não vai onerar a rede e nem os usuários com muito tempo de verificação, com uma coisa muito pesada. É um cliente extremamente leve e que ele vai simplesmente verificar aquilo que você pediu. É muito transparente, é muito simples e as mensagens podem ser muito direcionais aos clientes. Como eu mostrei aqui, esse tipo de mensagem aqui que eu mostrei, então, por exemplo, aqui já veio uma mensagem nova. O seu sistema, neste momento, está em quarentena, sem acesso à rede corporativa. Então, esse tipo de mensagem é uma mensagem que a gente sempre tenta orientar o cliente para que ele não se assuste, mas que ele procure ajuda e, de fato, entre com as políticas. Tá? Eu vou voltar para a nossa apresentação. O Paulo Cibaldi vai assumir agora com as 2 próximas demonstrações que foram as mais pedidas no LinkedIn. Tá? Agradeço a todos. No final, a gente volta a falar em caso de dúvidas. Deixa eu alternar aqui. Oi, André. Oi? Bom dia. Tudo bem? Tá me escutando bem? Estou escutando, sim. Não, legal. Não, sensacional essa apresentação do ClearPath, né? Uma solução extremamente robusta e muito flexível. Eu acho muito bacana ela também. Bom, vamos iniciar aqui então com as próximas demonstrações, né? André, se você puder deixar deixa eu ver aqui no slide, aqui saiu da minha tela. Eu alternei para você, tá? Legal. Um minutinho. Só mais um minuto. Legal. Você está visualizando minha tela já? Ainda não. Não. Se você puder voltar para a apresentação, se puder compartilhar a sua com a apresentação, e eu volto com o meu ambiente de demonstração aqui, acho que fica mais fácil agora. Ótimo. Não, legal. Então, por aqui eu quero só dar uma introdução, né, do cenário que nós vamos demonstrar. Então, como o André comentou, a gente fez uma votação e tivemos alguns cenários ali onde foram mais votados. Então, nesse primeiro cenário que a gente vai falar agora, na verdade, esse aqui é o escopo, né, é a topologia que nós estamos utilizando. Então, nós temos 2 máquinas aqui que vão sofrer o ataque, que é um Windows 10 e o Windows Server. E do outro lado aqui nós temos 2 máquinas atacantes. Ali vai ser um Linux, um Kali Linux e um Windows 10. E a solução que nós estamos utilizando aqui para essa demonstração é o Sandblast Agent da Checkpoint, que vai fazer a proteção em tempo real ali desses dispositivos, tá? É um EDR avançado, anti-ransomware, com diversas funcionalidades ali, recursos para poder fazer a proteção desses ambientes. Esse ambiente, esses agentes, ele tem uma comunicação direta em real time com o Threat Cloud, que é a cloud de inteligência de ameaças, né, da Checkpoint. Então, por ela alimenta todos os dispositivos, toda a arquitetura da Checkpoint de segurança e consegue prover aí proteção de anti-malware dia zero e tudo mais. Esse ambiente ele tá em cima de um Google Cloud, tá? Esses hosts, né, as máquinas,
E também temos aqui para fazer o gerenciamento dessas máquinas o Checkpoint Infinity Portal. Tá? Então, hoje é muito bacana essa arquitetura da Checkpoint, que ela centraliza toda a gerência dos seus recursos, das suas soluções de segurança, nesse único portal, numa cloud proprietária deles. Então, isso auxilia muito na centralização ali e no gerenciamento de todos os recursos. Tá? André, pode passar para o próximo. Então, aqui nesse primeiro cenário, o que nós vamos demonstrar? Tá? É um cenário de um ataque de phishing direcionado, tá? E o roubo de credenciais. Então, basicamente, ali, onde que vai ser feito? O atacante ele vai estabelecer o servidor de command and control, ele vai fazer ali um envio de um phishing direcionado, né, para um usuário específico já da rede. Esse usuário, obviamente, ele vai clicar no link, né, porque é um ataque de engenharia social, então vai ser algo muito, muito bem direcionado ali, próximo do que poderia ser um e-mail verdadeiro. Ele vai ser direcionado para um site de phishing. Nesse momento, a gente já poderia fazer a prevenção desses ataques, fazendo o bloqueio ali de um campo de senha, por exemplo. E nos próximos pontos, a gente pode simular também, e a gente vai simular outros tipos de ataque. Então, no ambiente que ele não tem essa solução que a gente comentou, ele vai prosseguir com o malware, ele vai fazer o download, e a nossa solução de emulação de ameaças aí, no caso o Sandbox, consegue fazer e impedir esse download do usuário. Tá? Ele bloqueia antes que ele finalize esse download. Caso contrário, o malware pode ser baixado e a gente também tem uma análise ali de machine learning do arquivo em tempo antes dele impedir a execução. E por último, passando ainda, se no caso passasse por isso, o nosso Behavior Guard, que é um guardião comportamental ali do agente, acaba impedindo a execução desse malware, né? Ele impede o malware ali justamente no tempo de execução, quando o usuário clicar. Então, a gente vai demonstrar esse cenário agora. Eu vou só compartilhar minha tela aqui e a gente já vamos para a prática realmente. André, se você estiver visualizando minha tela, se quiser me dar um toque. Estou vendo sim. Tá legal. Bom, então esse aqui é o nosso cenário controlado, tá? E aqui eu vou iniciar um processo, uma simulação desse cenário que a gente mostrou. Então, aqui são a máquina Kali Linux que eu mostrei. Então, eu vou iniciar o processo de subir o servidor de command control. Nessa tela do meu lado direito, eu acabo de iniciar esse processo, o servidor de command control. E na tela do lado direito, eu vou ficar monitorando esse ataque aqui, que é justamente onde a gente vai coletar as credenciais do usuário. Tá? Agora, a gente ainda na máquina de ataque, a gente vem para a máquina Windows, né, que é do atacante, e a gente vai disparar esse e-mail para o usuário. Então, perceba que é um ataque direcionado para um usuário Bruce, tá, que é um usuário importante da corporação. Um ataque de engenharia social que utiliza aqui termos que estão bem comentados, como Covid-19, a pandemia, né? E ele dá um senso de urgência aqui para a mensagem e pede que ele faça o download aí dessa ferramenta. Então, vamos enviar esse e-mail aqui e vamos lá para a máquina do usuário. Então, cheguei aqui na máquina do Bruce agora. Ele já recebeu esse e-mail. Então, está falando aqui, tratando ele de uma forma bem pessoal, né? Então, como todo ataque de engenharia social deve ser, e ele pede para fazer o download, o Bruce confiou e vai tentar fazer o download desse arquivo. Então, ele entra no site, e aqui a gente já pode ver que, inclusive, a ferramenta já vem toda preenchida com os dados dele. Então, o usuário, o e-mail do Bruce, passando uma credibilidade maior ainda para o usuário. Então, mostrando realmente de como que funciona um ataque de engenharia social.
Agora eu vou clicar no campo de password aqui para digitar a senha e percebam o que vai acontecer. O nosso agente ele faz um scan desse campo e automaticamente ele já detecta que esse site é um site malicioso, é um phishing site, tá? Então ele já fez o bloqueio. Então voltando aqui para a aba, olha, eu já não consigo mais digitar uma senha aqui. Então o que eu evito aqui? Nesse primeiro momento, já nessa primeira fase, eu já evito o roubo das credenciais, tá? Então eu já valido isso. Mas agora vamos imaginar um cenário onde o cliente ele não tenha essa solução, não consiga prever fazer esse scan. Então, a gente vai imaginar que o usuário consegue digitar a senha. Então, a gente vai digitar aqui, eu vou digitar uma senha fácil, e vou falar para vocês, para vocês confirmarem lá no atacante. Então, eu vou digitar aqui, ó, cair no golpe. Beleza? E vou clicar para seguir com o download. Aqui ele está fazendo o download. Deixa eu só pegar aqui. Ele ainda está carregando aqui o download. Yeah. Bom, legal. O usuário fez o download aqui da ferramenta e ele vai executar. Mas antes de executar esse download, vamos voltar lá na máquina do atacante e vamos ver se mudou alguma coisa, aqui onde a gente ficou monitorando no Kali Linux. Bom, ele já fez a execução aqui, já reconheceu o cliente e olha só aqui. Credencial roubada. Então, o atacante já está em posse das credenciais do Bruce e agora ele pode usar, inclusive, logar no e-mail do Bruce, se passar por ele para solicitar transferências bancárias, requisitar depósitos na conta dele e dentre outras coisas. Tá? Então, essa é a importância de ter uma solução tão completa como essa do Sandblast, que consegue fazer um scan e bloquear esse primeiro ataque desde o momento zero, né, que ali seria onde ele estaria digitando a senha. Mas vamos continuar aqui. Então, o Bruce não tem aquela solução e conseguiu baixar o download roubadas, tá? Mas agora a gente tem um outro ataque. Então, ele vai o arquivo. Olha só. Ele já aparece aqui como se fosse uma ferramenta dizendo que está rodando tudo bem, tá? Passando mais credibilidade ainda para o usuário, mas percebam que o nosso Behavior Guard, ele já fez o bloqueio aqui também. Então, ele identificou que a gente tinha um Trojan e já fez o bloqueio e o admin foi notificado desse evento, tá? Então, a gente consegue fazer aquele bloqueio desde o momento zero, mas também caso passe, né? Se em algum momento passasse, ele também teria esse bloqueio aqui num próximo passo, tá? Então, são ataques diferentes, feitos com várias formas de bloqueio, multivetores, né? Então, agora, a gente viu lá que o admin foi notificado. Vamos entender como que isso chega para o administrador e qual que é a visibilidade que ele consegue ter desse tipo de ataque. A gente vem nessa aba Security Overview e ele mostra aqui vários ataques. Ele já te dá uma plataforma, uma visibilidade, né, completa dos ataques, de tudo que ocorreu. Então vamos vir nesse hosts aqui com phishing, né, ou ataque de identidade, e a gente consegue ver algumas coisas aqui, ó, aquela URL, então os sites que ele identificou aqui como maliciosos também, os hosts que ele verificou. Então, vamos dar uma olhada nesse aqui. Foi exatamente o do Bruce. Então, a gente consegue ver aqui o nome, né, da proteção, o tipo aqui. Então, quem foi que efetuou o bloqueio desse cara? A gente consegue ver exatamente por aqui. Ó. Foi o Zero Phishing, que é aquela solução que criou ali a hora que ele foi digitar a senha. E a gente tem todo o contexto aqui do usuário, o horário que aconteceu,
te dá uma visibilidade bem completa. E já que a gente vem aqui nos logs, a gente tem uma outra forma de visualizar isso, ainda de forma mais robusta ainda, mais completa, tá? Ó, aqui são todos os ataques. E o que ele está fazendo nesse momento? Ele ainda está preparando um relatório forense. Nesse relatório forense, ele vai te dar uma visibilidade de fim a fim, desde o início do ataque até o final. Esse aqui ainda é o do phishing. Deixa eu dar um refresh aqui, para ele carregar lá para mim todo o relatório de forense. Tá? Ó, ele já carregou aqui, tá? Então eu já tenho o resultado final e vamos dar uma olhada no relatório, no reporte, né? Para ver como que é essa visibilidade que ele mostra para nós. Então ele me traz essa tela aqui, que ele vai trazer os tipos dos ataques, o status, né? Ponto de entrada, um mapa ali dos ataques. Aqui ele ainda está carregando essas informações, ele faz uma correlação, né, de todas as informações que tiveram do agente, e aí ele traz todas essas informações. Então, qual foi o ponto de entrada? O ponto de entrada foi pelo Bruce, através de um browser ali, no caso o Chrome. Quais foram os tipos de ataque que essa máquina sofreu? Então, foi o Trojan, o Exploiter, né? O bot, a parte de hardware, que é onde ele fez aquele campo de senha, aquele site da malicioso. Então, um processo malicioso aqui, uma conexão suspeita, não teve nenhum impacto para o negócio, porque ele bloqueou ali desde o momento zero, né? E ele mostra, inclusive, aqui os processos que foram finalizados, foram encerrados, e se teve algum arquivo, né, que foi deletado ou foi quarentenado. Então, ele mostra todas essas informações. Isso aqui, para você fazer uma análise forense, mas numa linha de tempo temporal, por exemplo, é muito bem completo. E, além disso, ele te mostra aqui toda, na parte do framework, né, uma matriz aqui do Mitre Attack, que mostra exatamente o que aconteceu em tempo de execução, escalação de privilégio, defesa de evasão, né, movimentos laterais. Ele te mostra exatamente todos os eventos aqui, além de uma visibilidade em árvore, né, que a gente chama. Então, ele mostra aqui desde o ataque, passando por todos os processos que ele afetou. Então, aqui a gente tem alguns processos do Windows. Esse aqui foi o processo malicioso, né, que ele fez o download. Ele afetou aqui o PowerShell, que foi o que a gente viu no bloqueio. E aqui o conhost. Então, ele te mostra tudo que pode ter sido afetado e qual que é o status de tudo isso. E o mapa das ameaças aqui, tá? Então, nesse primeiro cenário, a gente conseguiu ver o quão efetivo realmente é a solução. Tá? André, eu vou pedir para você compartilhar agora de novo, voltar lá para a apresentação. Eu vou só dar um pausar aqui, tá? Para a gente mostrar agora o segundo cenário que a gente vai demonstrar. Já está vendo minha tela? Ótimo. Obrigado, André. É esse mesmo? Já está na tela. Isso, esse mesmo. Então, legal, a gente conseguiu ver a efetividade daquele, e agora a gente vai ver um outro cenário, que é o de ransomware, que a gente está mais acostumado. Eu tenho certeza que pelo menos alguém aqui passou por um ambiente aí que teve alguma invasão de ransomware, teve que passar um bom tempo tentando descriptografar as máquinas. Então, o que a gente vai simular aqui? É um atacante que ele vai fazer ali a coleta das credenciais do administrador, e através de um servidor command control também, ele vai conseguir acessar um servidor aí, aqui no caso é o Windows Server, e a gente consegue fazer o bloqueio desse ransomware aí também em diversas camadas, tá? Desde aqui no tempo de execução, evitando a execução, pode ser feito esse bloqueio, e na hora que o ransomware, que o atacante faz o upload do ransomware para a máquina, a gente também consegue identificar ali em tempo real e fazer esse bloqueio. E mais do que isso, se chega num ponto do uso do servidor sofrer esse ataque e já ter uma encriptação, a gente trabalha na remediação e na restauração desses arquivos.
Então, mesmo no momento que ele identifica, ele já faz a remediação desse servidor, dos serviços que foram corrompidos, e também ele também consegue fazer a restauração de todos esses dispositivos, tá? De todos os arquivos que foram corrompidos. Bom, legal. Então vamos aqui para a prática já. Deixa eu mostrar novamente a minha tela. Então, já estou aqui novamente. Então vou voltar lá para o... Está visualizando minha tela, André? Desculpa, eu estava no mute. Estamos sim. Seguindo. Tá, não, legal. Então, deixa eu só limpar essa tela aqui. A gente não vai precisar mais agora. E vamos lá. Eu vou acessar uma outra pastinha aqui, que é onde tem esse ataque específico. Então, aqui eu vou executar esse cara e ele já vai subir o comando control novamente, que vai ficar escutando numa porta e vai fechar a comunicação. Ele demora alguns segundos aqui, mas logo ele vai entrar em execução. Então está subindo aqui o Metasploit. Legal, está subindo. A gente já consegue visualizar aqui embaixo que ele está em execução. Deixa eu maximizar essa tela, que eu só preciso dela agora. Então pode ver, esse aqui é o IP dessa máquina atacante que ele está escutando nessa porta. Então vamos lá agora para o meu Windows Attack. Não preciso mais aqui do Outlook. A gente vai fazer um outro tipo de ataque agora. Veja que aqui eu tenho esse RDP2 Server. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui, basicamente, é o famoso Ransom as a Service. Então, o cara vai lá na Deep Web, ele compra um ataque pronto já, tá? Então, um ransomware pronto, dedicado, pode ser direcionado para uma vertical, para um segmento de vertical ou para algumas coisas, ou em aberto, né? Mas ele já compra o ataque pronto. O que ele faz é que ele só personaliza o alvo dele. Então, ele já colocou todas as informações e o que eu vou fazer? Eu já tenho as credenciais, tá? do meu servidor de administrador do meu ambiente de Windows Server. Então, estou executando. Olha só. Ó, acabei de acessar esse IP 10.128.0.13, é o Windows Server daquela rede, tá? Então, acabei de executar ele aqui e tenho o acesso do atacante nessa máquina. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou abrir uma pasta aqui. Essa máquina que eu estou mexendo agora é o Windows Server, tá? Então, só para vocês, para a gente se localizar. E essa aqui é a máquina do atacante. Então, eu vou copiar esse arquivo malicioso, que é onde está o meu ransomware, para cá para o lado, eu joguei aqui para o Windows Server. Vou extrair esse cara e executar esse comando. Então, legal. Vou deixar o Windows Server aqui já maximizado, tá? Para a gente ter uma visão melhor. E vou voltar lá agora para o meu Kali Linux. Então, olha só. Aqui ele já está escutando a porta, já fechou uma conexão aqui com aquele servidor, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o upload, do ransomware lá para aquele servidor. Então, nesse momento, eu começo a subir o ransomware e ele vai começar a efetivar o ataque lá na rede do cliente. Então, em alguns segundos ele já mostra aqui, ó. Está migrando, está jogando para cá. E vamos ver como que o Windows Server
ele vai reconhecer isso. Então, o nosso agente já está instalado, configurado aqui, e ele já começou. Ó. Vocês perceberam que tem um executável. Olha só, a ferramenta já identificou que foi um ransomware, né? Já detectou esse ransomware e está analisando tudo o que foi infectado nesse momento. Então, esse trâmite aqui, ele demora alguns segundos, pode ser alguns minutos, dependendo do ambiente que está, e ele vai fazer uma análise de todos os arquivos que foram afetados por esse ransomware. Nesse primeiro momento, ele já bloqueou a ameaça e ele está fazendo uma varredura desses dispositivos que foram infectados. Vamos aguardar um pouquinho, que ele vai mostrar para nós um resultado aí com o que foi criptografado, o que foi corrompido e o que ele conseguiu recuperar. Para ver aqui até alguns arquivos da área de trabalho. Legal, pode ver que o plano de fundo já voltou ao normal, os arquivos foram recuperados e ele te dá uma mensagem aqui, 148 arquivos de 149 recuperados para o local de origem, né? Então, essa aqui é a forma como que a gente trabalha de uma forma automatizada na remediação, tá? E na recuperação de ambiente. É extremamente efetiva a solução, ela mostra aqui tudo o que foi feito e a gente consegue, inclusive, ver aqui pelo cliente, que é bem semelhante àquele cliente que o André demonstrou na solução dele, tá? E só um comentário, aquela falha ali de comunicação com o servidor, a falta de atualização foi proposital para que a gente pudesse fazer a demonstração, que a gente viu que realmente funciona, né? Então, o que a gente tem? Aqui a gente consegue ver, inclusive, foi analisado um caso. E todo aquele dashboard que a gente viu lá na interface de gerência do administrador, a gente tem por aqui também, a gente consegue visualizar direto pelo cliente, né? Então, aqui a gente consegue ver qual foi o ataque. Então, um processo malicioso, 3 processos aqui foram finalizados, 99% dos arquivos aqui foram quarentenados ou deletados, né? E 148 os arquivos que foram recuperados. Exatamente, aqui tem todo o ponto de entrada novamente, os tipos de ataques. Então, por exemplo, o ponto de entrada ele mostra aqui que foi com as credenciais de administrador, fazendo uma execução remota aqui, executando ou copiando no Windows Explorer algum arquivo. Então, esse é um drill down, né, que a gente costuma chamar, muito bom, que você consegue pegar ali bem fácil, né, sem muito troubleshoot, sem muita investigação, ele já te dá exatamente como que aconteceu aquele ataque. Então, te dá o ransomware, Trojan, técnicas de evasão, os tipos de ataques aqui. Novamente, aqui na matriz, no framework do MITRE, ele te mostra tudo o que foi feito em tempos de execução, persistência, em todas as camadas, tá? Quais foram os impactos. Aqui, inclusive, ele mostra qual foi o impacto do negócio. Então, tive 161 arquivos encriptados, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu recuperar quase que 100% deles, né? O status aqui ele está dormente e depois isso aqui ele vai evoluir para um clean, que é o limpo, tá? Vamos voltar aqui novamente e ver aqui na nossa interface de gerência agora se ele já mostra essas informações também. Então, aqui ele mostra exatamente os ataques que foram de ransomware, né? A gente consegue fazer e fazendo uma análise mais a fundo também, exatamente como a gente fez no outro. Então, ele mostra os rostos, os tipos de ameaças, as ações aqui do ransomware, né? O que ele fez no caso. E se a gente vem nos logs, a gente tem aquela visão mais detalhada de todos os passos ali e quais foram as ações. Então, aqui na nossa plataforma de
de Hensel, ele mostra aqui que o ataque, a ação, ele teve uma ação ali preventiva, né? Então ele preveniu esse ataque, ele conseguiu detectar e atuar de forma ali que fez a remediação e coletou ali, recuperou todos os arquivos. E aqui a gente abre exatamente aquela dashboard que a gente viu no cliente, tá? É a mesma informação, aqui ele consegue fazer até mais correlações por conta da plataforma. Que é aquela visibilidade em árvore, né? Em processos, que a gente consegue ver o que ele afetou. Aqui o WMIC, e todos os processos. Exatamente bem semelhante ao que a gente viu lá no cliente. Então era isso, pessoal. Acho que deu para explanar bem o que a solução é capaz de fazer. Essas foram algumas demonstrações, tá? Além disso, a ferramenta ela consegue fazer muitas outras funcionalidades, como proteção e encriptação de dados, para que roubem as credenciais, ou se caso perca um notebook, por exemplo, você tenha esses dados criptografados aí, caso alguém tente roubar essas credenciais, tá? Acho que era isso que eu queria demonstrar, e a gente consegue, inclusive, tem uma plataforma de thread hunt que eu gostaria de demonstrar, mas hoje, infelizmente, não vai dar tempo. Então, na próxima sessão, a gente fala um pouco mais disso, como efetiva é a solução de caça a essas ameaças, tá? Então, eu tenho uma plataforma muito completa que consegue fazer a correlação de tudo isso de uma forma muito rápida e muito inteligente para vocês. André, passo a palavra para você novamente, tá? Obrigado, pai. Maravilha, Sibaldi. Bom, vamos finalizando por aqui. A gente, de fato, gostaria de agradecer. Tiveram diversas perguntas que a gente vai responder uma a uma, terminando a sessão. Os nossos contatos diretos estão aqui. Novamente, as nossas apresentações, as próximas apresentações serão sempre pautadas naquilo que os nossos clientes querem ou necessitam ouvir para melhorar o seu dia a dia, tanto com relação à automação, quanto com relação às soluções de fato. Então, caso tenham alguma sugestão, fiquem à vontade para entrar em contato, mandar um e-mail, um WhatsApp, LinkedIn, que a gente vai preparar as próximas apresentações pensando de fato naquilo que vocês querem ouvir. Tá? Bom, por hoje é isso. Gostaríamos de novo, mais uma vez, de agradecer e informar também que a gravação vai ser disponibilizada ao término aqui da sessão. Tá? Todo mundo que assistiu tem acesso à gravação e os que não assistiram também conseguem visualizar posteriormente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.